pessoal, sejam bem-vindos então à nossa terceira aula, no qual a gente vai fazer o main. O main é aquela página que vai nos mostrar todos os registros que estão contidos no modelo usuário. O nosso modelo usuário, que foi criado no nosso back-end, ele é esse carinha aqui, ó, nosso models usuário, que contém um ID, que é automático, né, chave primária, autoincremental, um nome, um salário, uma data de nascimento e se está ativo ou não, booleano. Beleza. Para isso, eu tenho a rota get, com o método HTTP get, chamada /usuários, que é a rota que chama o controller usuário e o método searchAll. Esse método searchAll é aquele que traz todos os registros contidos no modelo usuário. Então, quando eu coloco meu sistema para rodar, vou até parar ele aqui e vou rodar de novo. Quando eu coloco meu sistema para rodar e acesso a rota localhost 3003/sistema e acesso a rota /usuários, por meio do navegador eu estou fazendo um get. Consequentemente, /usuários, ele chama no controller do usuário o método searchAll, que é aquele que nos mostra todos os nossos registros da tabela. Ó. Tanto que a gente vem aqui no banco de dados, pode ver todos esses registros aqui. Então, eu quero construir uma página, uma interface, né, um front-end para essa parte aqui que é o main, que mostra todos os registros e eu quero que apareça aqui. Beleza. Então, com isso, a gente pode vir aqui no nosso curso e começar a construir essa página. Primeiramente, a gente tem que vir aqui e construir um código que é para trazer todos os registros que a gente tem na nossa página main. Então, o primeiro passo é a gente fazer um import do React, né, que a gente está trabalhando com ele, e do component que ele vai estender a nossa classe da nossa dependência React. O segundo passo é importar o link. Por que a gente vai importar o link? Que ele é proveniente lá do nosso React Router DOM que a gente instalou ali na aula anterior. Por que a gente vai importar o link? Porque a gente não vai estar utilizando a tag A, né, para montar um link ali usando HTML. A gente vai estar direcionando para uma rota dentro do nosso sistema e para isso a gente vai estar utilizando um componente do React que é o link. E por fim a gente tem que trazer a nossa customização que está no nosso index.css, que a gente ainda vai criar, né, que vai ser .index.css. Beleza. Então fizemos as importações necessárias e agora a gente vai criar uma classe, eu já vou exportar ela para poder ser chamada lá nas nossas rotas. Vou dar o nome de main, né? E vou fazer um extends para component do React que a gente vai estar trabalhando, né? E o primeiro passo é criar o construtor da classe, que é logo que ela for inicializada, ele vai executar o que tiver dentro aqui do construtor. Então, o React ele trabalha por estados. Então, a gente pode criar ali objetos, né, arrays, variáveis, e a gente vai atualizando o valor, né, desses elementos por meio de estados. Então, eu inicializo um estado, ele tem lá aquele objeto com suas propriedades e cada propriedade tem o seu valor. Inicializei aquele estado. Quando eu fizer uma atualização desse estado, eu posso atualizar determinadas propriedades, atualizar o valor dessas determinadas propriedades. E assim eu vou fazendo, né, essas atualizações dentro da minha página. Então, o que eu quero fazer? Eu vou inicializar o estado aqui, ó, por meio do thisState e vou colocar aqui usuário vazio. Esse usuário é um nome qualquer que eu dei, mas que remete, obviamente, ao modelo usuário. Então, esse usuário aqui vai ser o elemento que vai conter todas as nossas propriedades, né, que estão dentro do usuário que a gente pode ver aqui no Models. Ó. Ele vai conter o ID, o nome, salário, data de nascimento e ativo. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que ele vai conter isso? Da seguinte forma, aqui eu inicializei ele vazio, ó. Posteriormente, eu vou usar um componente chamado, um método chamado component didMount, que ele
até a descrição já me diz aqui que ele é chamado imediatamente o componente for carregado, montado, né? E serve para quê? Ele serve para que no momento que for executado isso após o carregamento dessa parte inicial aqui, eu possa realizar algum tipo de operação. E nesse caso eu vou usar um fetch que ele vai chamar os dados que estão, vai carregar os dados, né, vai pegar esses dados que estão contidos lá no meu back-end, mas aonde que eu vou pegar isso? Eu vou pegar lá no endereço localhost 3003/sistema/usuários, que é o endereço, a rota, né, o /usuários com o método HTTP GET, que é esse endereço aqui, que ele faz, né, o carregamento de todos os registros que tem na minha tabela. Então, com o fetch, ele vai estar fazendo um get buscando os dados que estão nessa rota aqui /usuários, nesse endereço. Então, com isso, eu vou estar colocando aqui o endereço do back-end, então é justamente por isso que o back-end ele tem que estar rodando, ó, porque ele vai fazer o fetch lá no back-end e vai, por meio do get, carregar esses dados, né? Então o fetch ele está buscando esses dados. Depois que ele buscou esses dados, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer para ele que esses dados eles devem ser carregados no formato JSON, então ó, usuário.json, dentro de usuário. E para isso eu faço a atualização do estado com o setState, passando quem? Passando usuário. Dessa forma eu tenho como carregar todos os dados dentro do usuário. Então, olha só como é que funciona de forma simplificada isso daqui. Carreguei o estado, criei o usuário aqui, está vazio. Fui lá no component mount, que vai ser executado depois disso daqui, e dei um fetch, que ele faz um get nesse endereço aqui, ó, que é o nosso endereço do back-end, que está rodando aqui, ó. Faz um get desses dados, então buscou todos esses registros. E aí eu falei, então faça o seguinte, pega o usuário e carrega no formato JSON esses dados dentro do usuário, ou seja, ele está vazio e eu estou pedindo para ele, carrega todos esses registros que tu buscou lá no formato JSON dentro do usuário. Só que como é que eu faço para que isso seja registrado, atualizado? Eu tenho que fazer uma atualização do estado. Ó. Eu fiz aqui, ó, setState usuário com o que está sendo feito de novo aqui. Ó. Então, o estado do usuário atual é vazio. O que eu fiz? Botei dentro do usuário todos os registros no formato JSON que estão vindo do nosso back-end e aí sim falei, então agora faz, né, a atualização do estado, passando então a partir desse momento o estado de vazio para ter um estado com todos esses registros que estão vindo daqui. Ó. Então, depois dessa linha, depois do complement mount, o meu usuário passou do estado atual que era vazio para o estado atual que é com todos os dados carregados no formato JSON. A partir desse momento, eu consigo já manipular o usuário, que tem todos esses dados aqui, ó, todos esses dados aqui, de forma mais fácil, ou seja, somente fazendo a renderização desses dados numa interface gráfica, né, para que o meu usuário possa ver. E como é que eu faço isso? Eu faço isso usando o render, que ele sempre tem que ser chamado aqui na nossa página do React. E dentro do render, eu faço a declaração de uma constante usuário, ou seja, faço a chamada de usuário que está onde? Está dentro do estado. Então, por que eu estou fazendo isso? Aqui, ó, dentro do estado. Vejam bem, entendam o seguinte, o estado, ele contém, quem é que está dentro do estado? Ele tem usuário. O usuário, ele iniciou vazio e foi atualizado para ter todos os registros no formato JSON aqui. Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, vai lá dentro do thisState
e procura por usuário e grava aqui na constante usuário ele. Então aqui, esse const usuário passa a ter todos os dados, né, todos os dados que estão contidos aqui, provenientes, né, da atualização do estado. Então, busquei eles aqui, esse usuário, ele passa a ter tudo que estava dentro desse usuário aqui atualizado. E aí, como eu tenho vários registros, eu tenho que fazer percorrer esses registros para que eu possa imprimir eles na nossa página, mostrar eles na nossa página de forma separada. E como é que eu faço isso? Como é que eu percorro? Eu percorro utilizando, né, o map. Né? Então, o método map dentro do usuário, ó, o usuário contém todos esses registros, e aí eu vou percorrer ele aqui e vou separar cada um desses registros em um usuário aqui, e também vou ter um index, que é, né, para ter o nosso identificador da nossa div principal. Então, com isso, coloquei aqui, o index aqui é parênteses, né, chave, aqui, deixa eu só arrumar, aqui a chave, beleza, coloquei aqui, e vou começar a mostrar os dados. Vou adicionar um class name, que é usuário-list, justamente para depois fazer a chamada lá no meu CSS. E vou colocar aqui uma div que tem como chave o index, que é para ter o identificador, que é algo que o React, embora talvez ele não apareça para você, se vocês olhar no console, lá nos logs dele, ele vai estar emitindo um erro, né, um aviso de que a div principal ela precisa ter um identificador, né, e esse identificador é por meio do index. E aí, vou colocar aqui, dentro dessa div, cada um dos meus elementos. Então, vejam só o que está acontecendo. Usuário. Esse usuário, ele contém todos esses registros aqui, ó. Esse, ó. Eu tenho um registro aqui, porque, né, ele separa em 1, 2 e assim por diante, né? O que acontece? Eu peguei e fiz aqui um mapeamento do usuário e coloquei cada um desses registros em usuário. Então, a partir ele vai rodar cada um desses registros. Então, ele vai começar nesse, vai verificar esse, fez tudo que está dentro aqui, veio para esse. Fez tudo que tá, verificou tudo que está dentro aqui, né? Fez tudo que está dentro aqui, veio para esse. Cada um desses é um registro dentro do usuário aqui, ó. Como esse usuário ele tem propriedades, eu consigo pegar então a propriedade desse carinha aqui, que no caso vai ser, por exemplo, vou colocar aqui um H5, uma tag HTML, e vou colocar a chamada entre chaves do usuário.nome. Por quê? O que acontece? O usuário.nome, ele é esse carinha aqui, ó. Então, esse usuário aqui, ele contém todos esses registros aqui, ó, todos esses. Quando eu faço o map, ele pega o primeiro registro, faz tudo que está dentro aqui, vai para o segundo registro, faz tudo que está dentro aqui, vai para o terceiro registro, faz tudo que está dentro aqui, assim por diante. Como eu pego o primeiro registro, esse primeiro registro ele pode ser quebrado nas propriedades. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Quebrando na propriedade nome, que é a que eu quero mostrar. Ó. E aí fica fácil, porque daí eu quebro no salário, no data de nascimento e assim por diante. Eu mostro somente aquilo que eu considero necessário. Vamos corrigir um errinho aqui, ó, tá com 2 parênteses aqui, ó, vamos tirar agora sim, ficou certo. E vamos continuar construindo o resto das propriedades. Então, nessa página principal, eu vou mostrar somente o nome e vou mostrar também o salário desse usuário. Então, vou colocar aqui um strong usuário.salário. Depois, vou colocar o nosso link aqui, que é para nos redirecionar
para a nossa rota detalhes, que daí quando o usuário clicar, ele vai ser direcionado para a nossa rota usuários, passando o ID do usuário, usuário.id. E aqui eu vou colocar acessar, que vai ser, ou detalhes até se ficar melhor, e vou colocar aqui o fechamento, né, do link. Beleza, vamos ver o que faltou aqui. Coloquei o P, link to usuários, né, então estou mandando ele para a rota / usuários e passando um ID nessa rota. Depois disso, tenho que fechar aqui também, né, eu abri aqui, então tem que fechar aqui também, faltou essa chave aqui. Coloquei o nome, que é o que vai aparecer lá para o usuário, tudo isso dentro do link. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a apresentação do nome do usuário, a apresentação do salário do usuário, tá? E eu vou ter um link que me direciona para a rota / usuários / o ID do usuário, que é para mostrar somente aquele registro daquele usuário, ou seja, os detalhes. Feito isso, vai estar pronto para a gente trabalhar. Vou colocar aqui um BR e também vou colocar para fechar aqui, para deixar nossa formatação certa, vou colocar aqui depois do H5 um article e dentro desse article vai ficar toda essa parte aqui que a gente fez. Beleza, então imprimi o nome, imprimi o salário, como eu falei, né? Eu posso só imprimir o que eu quero, porque eu estou acessando isso daqui, e aí eu imprimo só o que eu quero aqui das propriedades, e criei um link para acessar a nossa rota / usuários / ID, que é a rota dos detalhes. Bom, dessa forma, então, a gente tem essa parte pronta. Faltou aqui no final um outro parênteses, que é daquele que a gente tinha criado aqui antes, né? Então estava errado. Pronto, dessa forma a gente tem então o código pronto. Falta o que agora? Falta eu fazer a chamada desse arquivo lá na minha rota, no meu arquivo routes, porque quando eu acessar essa rota aqui, ó, React localhost 3000 / a rota do main, ele vai carregar todo esse arquivo main, toda a nossa classe main, que tem tudo isso aqui que vai ser executado. Então, lá no arquivo routes, eu vou fazer o import do React, né, padrão, né, React from React, e vou fazer o import dos elementos que são necessários para a gente trabalhar com rotas, que é o browser route, o switch, cuidem para ele não fazer o switch padrão, aquele, né, from React Router DOM novamente, que é aquele dependência que a gente utilizou. Vou fazer o import também do main, que é esse arquivo que a gente acabou de criar. Então, ponto / pages / usuário / main. Como eu tenho o arquivo index.js, ele automaticamente já entende e não preciso colocar aqui. Vou criar uma constante routes para que eu possa exportar ela e ela ser visível, porque eu vou chamar ela lá no meu app.js, né? Depois do meu header eu vou carregar a minha rota, que daí ele carrega o conteúdo da página. E vou colocar aqui o browser router, que é o cara que vai gerenciar as rotas para mim. Então ele entra aqui no browser router e ele faz uma escolha, um switch. Ele faz uma validação para verificar qual das rotas que está sendo chamada e aí carregar aquela rota correspondente ao que foi solicitado. Então, vou colocar aqui route exact path, ou seja, um caminho exato, tem que estar esse nome escrito para que ele possa carregar essa rota, exatamente esse nome, que é / usuários. Então, lá no meu navegador, eu tenho que estar no meu React agora, localhost 3000 / usuários. Tem que ser exatamente isso daqui, para que ele possa carregar a rota, o componente chamado main usuário, que nada mais é
do que o arquivo main que a gente acabou de criar. Então, quando eu acessar a rota /usuários aqui no meu navegador, /usuários, ele vai executar essa rota aqui. Primeiro ele vai entrar aqui, vai fazer uma verificação de qual rota está sendo chamada. Ele vai ver que é essa rota aqui, ó, /usuários, e vai chamar o componente main usuário. Main usuário vai executar tudo isso aqui e mostrar os dados para nós. Por fim, então, eu só tenho que fazer o export default dessa rota para que eu possa chamar ela lá no meu arquivo app.js, que é o arquivo, né, que faz a chamada geral de todos os elementos que vão ser carregados na página do usuário. Então, criei o routes aqui, vou vir aqui no app.js, vou fazer também um import do routes from esse aqui está na raiz principal, então /routes, e vou aqui chamar depois do header, senão ele carrega errado, o routes. A princípio, como eu já estava com o sistema rodando, ele já colocou aqui direto, está me dando um alerta do this, então aqui do this state, então até posso tirar aqui, tirar, não tem que colocar aqui, porque eu estou usando o this, o props, para que ele fique de forma correta, né? Então coloco aqui super props, assim ele vai ficar certinho, beleza, não vai me dar nenhum erro mais. Estou carregando o header routes. Se eu voltar aqui, ó, atualizar, não tem nada ocorrendo. Por quê? Eu estou na localhost 3000. Se eu acessar a rota /usuários, ele vai carregar para mim todos os registros, ó, que a gente tinha. Então, o que ele está carregando para mim? Ele está carregando o nome, o salário, e o link, que é a nossa URL, com a rota. Ó, se eu passar o mouse em cima, vocês podem ver lá embaixo, ó, localhost 3000 /usuários o ID. ID 1, se eu passar lá embaixo, ó, na esquerda, usuários /2, usuários /3, assim por diante. Se eu acessar, ele já vai para essa rota, mas não vai carregar nada porque não tem nada feito nessa rota. Com isso, eu tenho pronto o carregamento da minha página main. Mas a gente ainda precisa fazer uma estilização dela. Então, vamos vir aqui e deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Vamos vir no index.css e vamos colocar aqui. Vou chamar usuário list, ó, usuário list. Então, ponto usuário list, porque, né, é uma classe. Vou abrir aqui o usuário list, vou colocar uma margem de 20 pixels alto 0. Vou colocar um padding de 0 e 20 pixels. Vou colocar um max width de 700 pixels. Dentro dele eu tenho /usuário list, né, ponto usuário list, eu tenho o article, que é esse carinha aqui, ó. Tenho o article, então dentro do article eu vou também fazer uma estilização. Vou colocar aqui um background Alice Blue, um border de 1 pixel, solid black, um border radius de 5 pixels, um padding de 20 pixels e um margin bottom de 20 pixels também. Depois eu vou colocar aqui, vou até copiar aqui, vou colocar para o parágrafo que está dentro do article, ó, vou colocar para o parágrafo que está dentro do article, vou colocar a seguinte formatação, font size, deixa eu fechar aqui embaixo, aí, beleza, um font size de 16 pixels, color dim gray, margin top de 5 pixels, margin top de 5 pixels, e um line height de 24 pixels. Beleza. Falta o que ainda? O usuário list
article A. Então, vamos colocar aqui o usuário list article A, que é esse carinha aqui. O article A, eu acho que, deixa eu ver se eu tinha criado esse A, eu acho que não criei. Deixa eu ver. Esse A não vai entrar, porque a gente está trabalhando com link, mas se bem que ele vai pegar o link, então vamos colocar aqui o A, que ele vai pegar o link para nós ali, aí vai dar certo, que eu estou trabalhando com link. Height, 42 pixels, border radius, de 5 pixels, um border de 2 pixels, solid black, background nenhum, então none, um margin top de 10 pixels, margin top de 10 pixels, cor preta, um font height bold, font size 16 pixels. Isso aqui é uma estilização padrão, né? Depois vocês podem fazer uma outra estilização, melhorar, né? Só para não deixar tão simples, né? A apresentação dos itens. Justify Content Center e uma Line Item Center. Beleza. E por fim, a gente faz então também o usuário list hover. Isso aqui ele vai aplicar no link lá, tá? Porque daí ele pega como link o A, né? Por mais que esteja como link, ele pega o A ali. Então, o hover, background blue e color white. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Show de bola. Então, olha só. Eu estou usando o A aqui, mas na verdade ele está aplicando ao link, né? Ele reconhece aqui como um link, né? Então, ele entende que essa formatação ela vai para o link. Então, vejam, ó, background blue, quando eu passo o mouse em cima dele, a cor fica branca. Ó. Então, vejam que ele está aplicando. Então, olha só, coloquei aqui uma formatação, deu uma melhoradinha, super simples, né? Uma formatação rápida para não tomar muito tempo do vídeo também. E com isso, a gente tem então a apresentação dos dados de forma completa, né? Na página main, ou seja, a página que mostra todos os nossos dados. E agora falta somente a gente ir para a página dos detalhes que a gente vai ver na próxima aula. Então, recapitulando a sistemática, o main ele apresenta aqui um estado e esse estado tem usuário que é vazio. Eu faço um get por meio do método component mount que é carregado depois disso aqui. Eu faço um get com fetch nessa rota, que é essa rota daqui, ó. Faço um get, que é isso aqui exatamente que está sendo feito, ele carrega todos os dados para mim e salva dentro do usuário no formato JSON, que é esse formato basicamente ali que a gente está vendo. Esse usuário, então, ele tem todos os dados no formato JSON, só que o estado dele não foi atualizado, ou seja, você mantém vazio. Atualiza o estado e agora esse usuário não é mais vazio, contém todos esses dados no formato JSON. O que eu faço? Esses dados eles estão separados, né, por meio de um array. Então, eu tenho aqui ó, o índice 0 do array, o índice 1 do array, o índice 2 e assim por diante. Como ele é um array, eu uso o map para separar ele. Então, dentro do map, ele vai ter usuário, que é cada registro sendo passado. Né? Ele cria um laço, né, tipo um for each, e aí ele passa cada registro aqui. Então, esse usuário aqui, que é o registro único, digamos, ele vai ter isso daqui. Aí ele faz tudo isso daqui e vai para o segundo, que vai ter isso daqui, e executa tudo isso aqui de novo, vai para o terceiro e executa tudo isso aqui de novo. Então, como esse usuário ele contém tudo isso aqui, eu posso chamar somente o que eu quero dele, ó. Por exemplo, só a propriedade que eu quero, que é o caso que eu fiz aqui, ó. Chamei somente o nome, o salário e o ID. Então, chamei somente o nome, o salário e o ID dentro de um link que vocês podem ver lá na esquerda que está chamando o 1, o 2 e assim por diante. E com isso a gente faz, né, a exportação para o routes. O routes entende que é esse caminho que a gente está acessando, ó, barra usuários, exatamente esse caminho, chama esse arquivo que a gente fez e ele está aqui, ó, header e routes, que o app.js carrega e temos o sistema pronto.
faltando agora, então, a gente trabalhar com a parte visual do detalhes na próxima aula.